Olá, turma! Hoje em nossa aula vamos falar sobre o adjunto adnominal e o adverbial. Gente, vocês vão perceber a diferença principalmente quanto às palavras que eles vão fazer relação. Não tem como vocês trocarem, porque o adjunto adnominal ele vai fazer referência a nome. E o adverbial, consequentemente, vai modificar um verbo, um advérbio, e pode até sim modificar um adjetivo. Só que aí vocês vão perceber a relação, principalmente, do contexto entre um e outro. Analisamos agora o adjunto adnominal. Como vocês já viram, o adjunto adnominal ele pode ser expresso por adjetivos, por artigos, por pronomes, por numerais. Então, nas frases que aí se encontram, vocês vão perceber que é totalmente diferente o adnominal do adverbial. Temos aí a frase: futebol nacional revela craques ao mundo. O é artigo definido, está próximo do substantivo futebol. Nacional, consequentemente, é um adjunto adnominal porque está junto também do nome. Nós temos aí então o adjunto adnominal. Pronomes adjetivos são aqueles que acompanham os substantivos na frase. Então, nós temos nossos craques, não são mais os mesmos. Nossos, gramaticalmente, morfologicamente falando, é um pronome, como vocês sabem, possessivo. Ele está exercendo a função de pronome adjetivo porque está acompanhando o substantivo craques. Por isso, que ele é chamado de adjunto adnominal. Numerais e expressões adjetivas também são adjuntos adnominais. Os dois jogadores mais habilidosos do time foram, no caso, suspensos. Nós temos aí os, artigo, dois, numeral cardinal, jogadores sendo um substantivo e mais habilidosos como uma expressão adjetiva. Nós temos então adjuntos adnominais, que podem sim, fazer essa referência com relação às classes gramaticais. E aí vocês viram. O adjunto adverbial é diferente, porque ele é o termo que vai justamente expressar uma circunstância e pode modificar um verbo, o adjetivo, ou até o próprio advérbio. Ele pode vir com uma preposição, como também pode não vir com a preposição. O primeiro exemplo que nós temos aí, que é o único, vocês vão perceber isso. Choveu ontem. Choveu é um verbo, ontem é um advérbio de tempo, que aí nós temos um adjunto adverbial. Não esqueçam que o adjunto adverbial ele vai exercer a mesma função do advérbio. Ele vai representar a circunstância. Só que aí vocês vão perceber que ele vai fazer relação a essas classes gramaticais, fazendo a modificação delas. O que é que nós temos quanto ao adjunto adverbial? Quando for classificar, vocês vão perceber que eles vão sempre referenciar um advérbio. Então, adjunto de causa. Às vezes, gritava de desespero. Nós temos aí, junto do advérbio, é um adjunto adverbial. Companhia, fique comigo. Veja que está próximo ao verbo. Condição, não saiam sem meu consentimento. Dúvida, talvez ela volte para mim. Finalidade, haviam deixado um espaço para a colocação da mesa. Instrumento, a professora bate com a régua na mesa. Intensidade, eu vi uma mulher verdadeiramente bela. Lugar, sou um lírio na correnteza. Meio, passei a tentar levar o barco pelo leme. Modo, volta pacientemente ao ponto de partida para recomeçar. Negação, Maria Amália não respondia. Tempo, agora ele já não ouvia mais nada. Aí são circunstâncias que podem ser representadas conforme os adjuntos adverbiais. Vamos agora observar as diferenças em si entre um e outro. O adjunto adverbial é o termo que vai acompanhar o verbo, adjetivo ou advérbio. Ele vai fazer a intensificação, dentro do contexto. Rapidamente concluiu a lição. Foi o modo pelo qual foi concluída essa lição. O livro é muito bom. Perceba aí que a intensidade do quanto o livro é bom. Ele chega sempre cedo. Observe aí que nós temos o tempo, essa questão do adjunto adverbial.
Já o adnominal é o termo que vai acompanhar o substantivo. Então, ele pode acompanhar o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Vocês têm essas classes gramaticais sendo classificadas como um adjunto adnominal. A verdade prevalecerá. O a é um artigo definido acompanhando o substantivo verdade. Perceba que aí é o nome, né? Crianças felizes brincam. Felizes é o adjetivo que está sendo relacionado a crianças, que é o substantivo. 3 alunos estudam aqui. 3, numeral cardinal, acompanhando o substantivo alunos, que é um adjunto adnominal. Meu amigo é legal. Meu, pronome possessivo, acompanhando o substantivo amigo, consequentemente é um adjunto adnominal. Analisando então dentro do contexto, nós vimos que precisa ter muito cuidado para não confundir o adjunto adnominal, porque ele vai fazer referência ao substantivo, e o adjunto adverbial vai fazer referência ao verbo. Vamos analisar alguns exemplos. Meus colegas jogam futebol na quadra. Ó. Meus é um pronome possessivo, é um adjunto adnominal. Ele está acompanhando o substantivo colegas. Na quadra está fazendo referência ao lugar, por isso que é um adjunto adverbial, porque ele está se relacionando a jogam. Ontem tive uma bela surpresa. Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Tive é o verbo, consequentemente você tem esse adjunto adverbial junto dele, né? Uma bela surpresa. Portanto, você tem uma bela sendo um adjunto adnominal, porque está acompanhando surpresa, que é o substantivo. Notem, gente, a diferença é clara entre um e outro. Não pode confundir. O adjunto adverbial ele vai estar a ideia de circunstância. O adnominal ele vai fazer referência a substantivos. Observe então, dentro desses contextos, ó, aí foi feito a referência com o termo, mesmo termo, só que utilizado de forma diferente dentro do contexto. O menino doente não pôde participar da competição esportiva. Veja como o sentido muda completamente. O menino doente. Veja que está entre vírgulas. Então, observem que a pontuação é muito importante nos contextos. Muda totalmente o sentido, a semântica. Por isso que é importante saber como utilizar, principalmente o uso da vírgula. O menino doente não pôde participar da competição esportiva. Na frase 1, o que é que a gente vai perceber? Temos aí o menino doente, é uma característica dele. Ele está junto do substantivo, faz parte do menino, por isso é um adjunto adnominal. Portanto, vocês viram também que adjunto adnominal é aquele que você vai observar dentro do contexto. Nesse caso, participa do sujeito, ele faz parte dele, por isso é o adjunto adnominal. Ele é o adjetivo, né? Observe aí, ele é o agente. Então, vocês precisam lembrar de todas essas dicas para não confundir, né? Na frase 2, a palavra doente tem outra função. Por quê? Perceba que ele está entre vírgulas. Aí, então, eu tenho um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do doente, do menino. Muda completamente devido ao uso da pontuação. Se você não tem pontuação, você tem o adjunto adnominal. Se você tiver a pontuação, vai mudar, né, a função sintática dele. Agora vamos analisar essa questão para que vocês notem também. Na oração, minha nova esposa ficará em casa. As palavras destacadas são respectivamente. Quando se fala em respectivamente, fala nessa mesma ordem. Observem, gente, aí, minha nova esposa. Temos tudo isso aí, um sujeito, né? Um sujeito simples. Por que eu não posso ter uma adjunta adverbial? De modo, porque nova não está fazendo referência a verbo. Então, a letra A já não pode ser. Por que não pode ser a letra B? Porque não faz referência a verbo.
Se fizesse referência a verbo, aí sim, mas não faz. Predicativo do sujeito, não é por quê? Porque a gente não tem a separação dele, ele está junto do substantivo. É a letra E, porque é a adjunta nominal, está dentro do sujeito, está junto do substantivo. Tanto minha, que é o pronome possessivo, como esposa, que é o substantivo. Ficará em casa. Em casa está junto do verbo. Consequentemente, é o lugar. Então, é a adjunta adverbial de lugar. Então, observem, quando vocês forem analisar a questão, preciso bastante atenção e ver qual é a palavra que ele está sendo completada, para que ele esteja ligando. Se for verbo, já descarte a função de adjunto adnominal. Se for substantivo, aí sim você vai observar essas outras situações. Vamos analisar o gênero textual, para que vocês lembrem que em provas são cobrados por meio de gêneros, não somente frases soltas, principalmente porque em vestibulares o foco é esse, é a gramática contextualizada. Na primeira tirinha nós temos: este é o livro de mistério mais misterioso que eu já li. Por quê? Faltam as últimas 20 páginas. Gente, observe. Livro de mistério. Então, você tem aí livro de mistério. De mistério completa o sentido do substantivo livro. Nesse caso, você tem um adjunto nominal. Você não pode ter um adjunto adverbial aí, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Aqui está a sua pizza, senhor. Bom, você adicionou todos os ingredientes extras que eu pedi. Todos, menos o sorvete de chocolate. Maldição. Gente, analise, ó. Primeira frase do diálogo. Aqui está a sua pizza. Ó, aqui é um adjunto adverbial de lugar, referenciando principalmente o lugar. Perceba que não tem como confundir o adverbial com o adnominal, porque o adverbial vai fazer referência à circunstância, não vai fazer referência a substantivo. O adverbial vai modificar um verbo, adjetivo ou advérbio. O adnominal não. O adnominal a gente vai perceber, como tem aí no outro contexto, ó, sorvete de chocolate. De chocolate é o complemento do sorvete, que é um substantivo. Então aí eu não tenho um adjunto adverbial. Se eu tivesse um verbo antes dele, aí sim eu teria, de repente, o adjunto adverbial. Mas nesse caso eu não tenho. Então é preciso ter muita atenção ao que está antes desse termo. Se for o verbo, o advérbio ou adjetivo, a gente faz a referência com o adjunto adverbial. Se for substantivo, principalmente tendo aquelas classes gramaticais que foram faladas anteriormente, o artigo, pronome numeral, estiver junto de um substantivo, aí vocês analisam principalmente essa questão do verbo. Então, obrigada a todos pela atenção. Tenham um excelente dia. Essa foi nossa aula para que vocês pudessem diferenciar, né, o adjunto adnominal do adjunto adverbial e ver que eles são completamente diferentes quanto ao seu sentido, quanto ao seu emprego e também, muitas das vezes, quanto à sua classificação no contexto. Não esquecendo que eles vão aparecer, vão surgir, principalmente de forma contextualizada. Não serão sempre como frases soltas, e sim em alguns gêneros textuais, como as tirinhas, as letras de músicas, os poemas, as charges. Então é preciso que tenha bastante atenção, porque analisar numa frase é diferente de analisar dentro do contexto, mas não pode esquecer que a função deles completamente serão diferenciadas dentro do contexto e a sua classificação também.